Muito bem, então hoje nós vamos aprender a formatar um texto acadêmico desde o seu princípio, seguindo as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Relembrando apenas que cada instituição a qual nós vamos submeter esse trabalho, ou a instituição a qual nós pertencemos e que estamos criando esse trabalho, esse projeto de pesquisa, esse TCC, esse artigo, essa tese ou dissertação, que seja, ele obedece às regras da instituição, ou seja, como as normas da ABNT não são normas rígidas, ou seja, são normas flexíveis, permite-se que cada instituição crie sua própria particularidade, ou seja, cada instituição defina de uma forma diferenciada como o texto vai ser formatado, como o título vai ser formatado, como as imagens vão ser formatadas, como serão descritas as referências bibliográficas. Não há, de uma forma geral, uma distinção muito grande entre uma instituição e outra. São algumas pequenas peculiaridades, são algumas pequenas individualidades, diferenças entre uma instituição e outra. Então, qual é a regra? Antes de começar a formatar o seu trabalho, leia as regras das normas da instituição a qual você está vinculado, ou a qual você vai enviar esse seu trabalho acadêmico, para que, de posse dessas regras, você possa formatar corretamente seu texto desde o início do trabalho, ok? Então vamos lá. Então vamos adotar aqui como um padrão nosso, né? Lembrando novamente que você tem que recorrer primeiramente, antes de começar a escrever, tem que recorrer às regras das normas da instituição. Então nós vamos estabelecer alguns padrões aqui, só para a gente poder trabalhar, só para a gente poder mostrar como são essas formatações. Então nós vamos definir como nosso padrão de fonte o Arial. Então o Arial já está aqui. Então o tipo da fonte é o Arial. Nós vamos definir o Arial como o tipo de fonte padrão do nosso texto. Lembrando novamente que começou com Arial, tem que terminar com Arial. Ou seja, se você escolheu, se a escolha da fonte por você, se você tiver essa liberdade de escolha de fonte, né? Por exemplo, a norma diz que pode escolher entre fonte A, B ou C. Então, se você escolheu a fonte do tipo A, você tem que ir com ela do início ao fim. O que pode ocorrer é nós alterarmos o tamanho dessa fonte e alterarmos características dessa fonte. Por exemplo, negritar, colocar no formato itálico ou então sublinhar esse texto aí. Mas, de uma forma geral, começou, se caso haja início com um tipo de fonte, essa fonte ela tem que ser aplicada no trabalho todo. Então, muito bem. Então, nós escolhemos a fonte Arial, nós definimos que o nosso padrão aqui nessa aula vai ser o Arial 10. Então, eu clico aqui para aumentar o tamanho da fonte e eu clico aqui no menos para diminuir o tamanho da fonte. Muito bem. Então, o texto nosso vai ser normal, a fonte é normal, ou seja, não está negritado, não está itálico e também não está o que? Sublinhado. Muito bem. A cor é a cor normal da fonte mesmo. Tá? Depois nós vamos passar para uma outra configuração que é o alinhamento. Então veja bem, se eu colocar o alinhamento à esquerda, como está definido aqui, ó, vocês estão vendo aqui que essa parte da esquerda ele está todo alinhado, na parte da direita não está alinhado. Então isso nós chamamos de alinhamento à esquerda. E ele é o que? Definido por esse triângulozinho. Ou seja, caso nós queiramos mudar o nosso alinhamento, a distância do que? Da folha para onde a gente começa a inserir o texto, no nosso caso aqui é o que? 1 centímetro. Nós já vimos que tem como alterar esses dados. Já vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Muito bem. O outro alinhamento que nós temos é o alinhamento centralizado. Esse alinhamento centralizado, vocês podem perceber que ele não está alinhado nem à esquerda, nem o que? À direita. Ou seja, ele alinha tudo no centro. Geralmente utilizado em legendas, em títulos, alguns casos de subtítulos e etc. E nós temos aqui também um terceiro caso, que é o alinhamento à direita, ou seja, percebam que o nosso alinhamento está aqui do texto na direita e à esquerda ele está desalinhado. Geralmente usa-se quando vamos definir data e local, por exemplo, Campo Grande, né, 5 de abril de 2001. Então, cria-se, né, essa localização e data e costuma-se alinhar sempre à direita. E finalmente nós temos o alinhamento padrão para trabalhos acadêmicos, que é o justificado. Caso haja alguma necessidade de se alinhar diferente do justificado, as normas da revista ou da instituição vão definir para vocês, ok? Então, por isso, mais uma vez, né, frisamos e repetimos a necessidade de se
ler as regras de normatização da instituição. Muito bem, então vamos colocar aqui alinhado justificado. Então aqui já estamos com justificação aqui, tá? Então Arial 10, o alinhamento tá justificado, e aqui o nosso espaçamento entre linhas está 1,15, que é o padrão que vem no Google Docs. Nós vamos adotar o padrão da BNT, que a recomendação é que sempre seja entre 1,5 e 2, tá? Então 1,5 e 2, nós vamos adotar o padrão aqui para essa aula de hoje entre 1 e 5. Então 1,5 é a padronização do nosso espaçamento entre uma linha e outra. Muito bem. Bom, aí feito essa padronização, todo o texto vai ser o que? Formatado de acordo com essa opção. Então percebam, olha aqui, se eu inserir uma nova linha apertando a tecla Enter, o que vai acontecer? A próxima linha que for inserida, ele o que? Adota automaticamente, ele herda automaticamente esse padrão Arial, tamanho 10, né? Justificado, certo? E o que? Alinhamento 1.5. Espaçamento entre linhas 1.5, ok? Então, essa é a vantagem de você já fazer a formatação desde o início do trabalho. Muito bem, feita essa formatação inicial, agora nós vamos proceder com a criação do documento. Bom, para essa aula de hoje eu preparei, que vocês podem perceber que eu já coloquei alguns links aqui de alguns artigos, né, de sites especializados em tecnologia. Nós vamos discorrer sobre o processador. Então nós vamos colocar aqui um título, ó, conceitos, história, vou colocar aqui, diferente, vou colocar aqui, história e evolução e conceitos dos processadores, ok? Muito bem, então o que é o título? O título é o que? Uma frase de uma linha, 2 linhas, no máximo 3 linhas. Passando de 3 linhas já se considera que já começa a ficar um título muito extenso e cansativo e que não passa tanta informação. Então o que tem que ser o título? Tem que ser uma frase objetiva, sucinta e clara, passando para o leitor desse nosso trabalho acadêmico, sobre o que nós estamos discorrendo, sobre o que nós estamos tratando nesse nosso trabalho. Então, muito bem, então vamos fazer uma leitura do nosso título aqui. História, evolução e conceitos dos processadores. Então, perfeito. Então, um título bastante sucinto, bem objetivo e bem claro também. Claro no sentido de que não estou utilizando nenhum termo técnico, muito diferenciado. Ok? Então, vou contar a história. Quem lê esse título vai entender que vamos contar sobre a história, a evolução e os conceitos dos processadores. Caso você queira completar, pode colocar aqui dos computadores, mas, né, é subentendido. Quando se fala de processador, automaticamente deve ser de computadores. Muito bem, então vou dar um Enter, tá? Ou seja, o que eu fiz? Eu passei, né, essa formatação Arial 10 normal, justificado e espaçamento 1,5 para a linha de baixo. Por quê? Porque a norma exige que o título tenha uma diferenciação com relação ao texto. Geralmente, tá? Geralmente é de 2 pontos acima. Se o meu texto aqui é 10, então o meu título aqui vai ser 12. Só um detalhe, vocês entenderam por que eu dei uma linha, né? Eu dei uma linha, ou seja, eu inseri uma linha para que, se caso eu faça essa modificação aqui, perceba o seguinte, ó, eu coloco aqui 12, ok? E aí eu coloco negrito, perfeito. Então não tem uma linha abaixo. Presta atenção, não tem uma linha abaixo. Se eu der um Enter, ou seja, se eu inserir uma linha, o que vai acontecer? Ele vai herdar as configurações do título, mas na realidade eu não quero que ele herde as configurações do título. Eu quero que ele herde as configurações de quem? Do meu texto que eu tinha definido como Arial 10, né, normal, justificado, espaçamento 1,5, ok? Então é mais fácil a gente configurar o geral e depois modificando um a um os itens que são diferenciados, do que ter que sair percorrendo no texto e alterando todo o texto, ok? Então aqui novamente deu um Enter, ok? Então já alterei, né, a configuração da linha inserida para o padrão que eu quero. Agora eu posso vir aqui tranquilamente formatar o meu título.
Então, como foi dito, geralmente, tá? Isso a revista que vai definir, a norma da instituição vai definir, mas geralmente quando o texto é 10, então a gente coloca os dois números acima. Então, 12 para o meu título. Geralmente esse título vem negritado. Geralmente também é justificado, mas caso peçam, você pode vir aqui e colocar como centralizado, não tem problema nenhum. E verificando aqui o título, o espaçamento 1,5 permanece, porque não foi alterado. Perfeito. Agora eu vou inserir mais uma linha. Por quê? Porque sempre entre o texto e o título tem que ter uma linha em branco, tá? Isso é uma questão de estética. Mas caso a norma não peça isso, você vai lá e retira essa linha. Quando é que a norma não pede isso? Geralmente, quando a publicação do trabalho acadêmico é de poucas páginas, ou seja, são poucas notas. Ele especifica, no máximo 4 páginas. Então, para você escrever um trabalho acadêmico de 4 páginas, ela tem que ser bem reduzida e bem resumida. Então, a gente economiza todo o espaço em branco. Mas nesse caso aqui, nós vamos deixar um espaço em branco. Muito bem, então agora eu vou escrever a introdução do meu trabalho. Então, introdução. Muito bem, o que é essa introdução? Essa introdução é o que? É quando eu crio, para o meu leitor, eu passo para o meu leitor os conceitos que há a respeito do tema tratado no meu trabalho. No caso, o tema tratado no meu trabalho é o que? O processador. Então, eu vou ter que trazer uma revisão bibliográfica, ou seja, eu vou ter que buscar fontes de autores, tá? Em revistas científicas, artigos científicos, livros ou até mesmo em sites tecnológicos, de tecnologia que são renomados, trazer esse conceito para o quê? O meu leitor, que nem sempre é um leitor técnico. Então a gente presume-se que muitos leitores leigos que não são da área técnica vão ter que, ou vão por uma questão de curiosidade, ler esse trabalho. E, portanto, nós temos que introduzir os conceitos que nós vamos trabalhar ao longo do nosso trabalho acadêmico na introdução, para que o leitor consiga, nessa introdução, entender sobre o que é o nosso trabalho, que é o mais importante, qual que é o objetivo do nosso trabalho, e também o que? Entender os conceitos que vão ser o que? Retratados, que vão ser o que? Ilustrados no nosso trabalho. Por exemplo, quando nós formos falar de memória cache, então na introdução aqui a gente já vai explicar o que é memória cache. Então a gente vai buscar 1, 2 ou 3 autores que vão o que? Conceituar memória cache. Então, toda vez que se criar conceitos, ou seja, toda vez que se colocar, inserir conceitos no nosso trabalho acadêmico, nós temos que o que? Obrigatoriamente citar um autor. Okay? Porque senão isso não traz credibilidade ao nosso trabalho. Então, quanto mais autores nós citarmos, mais o que? O nosso trabalho vai se tornar o que? Fundamentado. Por isso é que alguns chamam de fundamentação teórica, e outros chamam de estado da arte. Então, quanto mais autores, maior a credibilidade. E isso também passa para o nosso leitor a impressão de que o autor, que somos nós, o autor se esmerou, ou seja, ele teve o trabalho de buscar outros autores, estudar esses conceitos dos outros autores, buscar os conceitos que ele achava mais adequado, trazer e agregar ao trabalho. Ou seja, isso passa uma impressão de que esse trabalho é um trabalho muito bem feito. É um trabalho que foi o quê? Bastante o quê? Trabalhoso, ok? Muito bem, então vamos lá. Então, introdução. Eu vou dar mais um Enter, tá? E eu vou retornar aqui. Então, essa introdução a gente coloca numeração, porque a gente pode ser que a gente, dependendo do tipo de trabalho, a gente coloque ele como o quê? No sumário. Então, a gente geralmente costuma numerar. Mas, geralmente, em trabalhos acadêmicos, a gente costuma numerar os subtítulos. Então, introdução, não tem o ponto. Algumas revistas pedem que se coloque ponto, traço, mas geralmente não tem ponto. E esse subtítulo, ele é o que? Destacado. Então, não muda o tamanho da fonte, mas a gente coloca o que? Destaque negrito. Então, perceba, tá? 12 negrito e aqui o que? 10 negrito. Então, visualmente, a gente já consegue perceber que tem uma diferença. Muito bem, então eu vi aqui, próxima linha eu já posso começar a trabalhar com o meu texto, ok? Algumas revistas pedem que se coloque o que? Uma linha aqui. Perfeito, então vamos colocar. Se não pedir, é só você voltar e começar o texto daqui. Então, vou colocar uma linha. Agora eu vou inserir o que? O meu parágrafo, tá? Por quê? Porque a regra da língua portuguesa pede-se que o quê? Que a primeira linha de cada parágrafo tenha o quê? Um recuo.
que aqui no nosso caso aqui nós chamamos de quê? De parágrafo ou indentação. Então, olha só, eu tenho que usar obrigatoriamente essa ferramenta aqui, que esse tracinho que está aqui em cima. Ó, relembrando que esse, tá, triângulozinho, ele é o quê? A margem esquerda, ou seja, eu selecionando meu texto, colocando essa ferramenta em deslocamento, eu vou o quê? Deslocar o meu texto à esquerda. Tá? Isso define a quantidade de quê? De distância do meu texto a o quê? Minha margem esquerda da folha física que vai ser impressa. Mesma coisa aqui, ó. Se eu colocar isso daqui, ó, vejam bem, eu desloco meu texto da minha margem direita até onde termina o texto, ok? Então, vamos voltar aqui à nossa página normal. Aqui eu consigo aqui com esse, tá? Lembrando que título e subtítulo geralmente não tem recuo, então eu venho, pego esse tracinho que está acima do que? Do meu margeamento, da minha ferramenta de margem esquerda, clico o botão esquerdo, seguro e arrasto ele o que? Meio centímetro. Então pronto, já está dado o que? Meu parágrafo. Perceba bem, eu vou inserir uma nova linha. O que vai acontecer? O parágrafo permanece e essa é o que? Nova linha herda esse parágrafo aqui. Agora vamos fazer o seguinte, então, eu voltei todo o processo, ó, estou sem parágrafo. Se eu utilizar o Tab, a tecla Tab que o pessoal costuma usar, vejam bem o que acontece. Ele dá o recuo, mas olha só, a ferramenta ela não o que? Não se movimentou, ou seja, essa ferramenta de margem de indentação ou de parágrafo, ele não se movimentou, ou seja, quer dizer, essa ferramenta não foi aplicada a essa linha. Portanto, ó, se eu der um Enter, o que vai acontecer? Olha só, eu vou inserir uma nova linha. O que aconteceu? O Tab ele não passa para a próxima linha o que? Esse recuo. Então, por isso é que nós devemos estar utilizando sempre o que? Essa ferramenta de parágrafo, ok? Perfeito, então agora já podemos ir para o nosso texto. Eu vou pegar esse texto aqui primeiro. Muito bem, então pegando esse texto aqui primeiro, eu vou baixar ele aqui, vou dar uma lida. Então a primeira coluna, o primeiro bloco de texto está aqui. Olha aqui, o processador, também conhecido como CPU, é a peça fundamental dos computadores. Ah, legal, é um conceito legal, né? É um conceito mais amplo, mais genérico, não é aprofundado, mas é bacana para introduzir o que? O começo de o que? De um texto. Então vou copiar ele aqui e vou trazer e vou o que? Colar ele. Então veja bem, eu fiz um Ctrl+C, um Ctrl+V, mas olha só, ele mudou o tamanho da fonte. Por quê? Porque toda vez que eu colo de um outro documento, né, eu copio e consequentemente colo de um outro documento, ele traz toda essa formatação desse outro documento. Então, para que não aconteça isso, então porque ó, desconfigurou, né? Desconfigurou. Meu texto era 10, ele colocou agora 13.5. Para que não aconteça isso, a gente usa o que? Esse recurso aqui, ó, colar sem formatação, ou Ctrl+Shift+V. Então, ao invés de colocar Ctrl+C, Ctrl+V, o que a gente faz? Ctrl+Shift+V. Então, olha só. Então, minha formatação permaneceu. Arial 10, né? Justificado e o que? O e-mail. Perfeito. Então, olha só. Agora, olha só. Eu peguei esse conceito de um autor. Então, eu não posso pegar e me apossar desse conceito. Então, o que eu faço? Eu tenho que citar esse autor. Então, vejam bem, olha outra coisa que eu fiz. Eu peguei essa frase desse autor, tá? Vejam bem que eu não peguei um parágrafo inteiro, não peguei o texto inteiro dele, tá? E nem um parágrafo inteiro. Eu peguei apenas tão somente uma frase dele, para conceituar o que? Processador. Então, eu tenho que citar esse autor, tá? Vocês lembram que a gente conversou sobre isso agorinha. Então, quem é que falou isso? O Felipe Arruda, que é dono o quê? Desse artigo aqui. Então, muito bem. Então, vamos lá. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui no começo, a gente coloca o nome dele, o sobrenome, tá? Isso vem do conceito inglês, onde o sobrenome tem uma validade maior do que o nome, tá? Então, o nome dele é Felipe Arruda, então a gente coloca Arruda. Qual que é a data? Então, a data é que ele escreveu esse artigo, 2011. Então, perfeito. Então, eu vou colocar aqui a data aqui, 2011. Por que a gente escreve assim? Para a gente dizer que esse autor, no ano de 2011, escreveu que afirma que. Aí esse O aqui, eu vou colocar ele tamanho minúsculo. O processador, também conhecido como CPU, peça fundamental dos computadores. Ah, mas você mudou a frase. Não, não mudei a frase. Ó. Perceba aqui, ó, o conceito que eu trouxe de lá, o processador, também conhecido como CPU, a peça fundamental dos computadores, é o mesmo que está aqui. Não mudou nada. Então, o que eu fiz? Eu só reconstruí, olha só, pessoal, eu só reconstruí o quê? O sentido da frase. Então, fica estranho falar Arruda 2011
o processador, também conhecido CPU. Então, o que acontece? Eu tenho que dizer, né, como que essa frase ficaria melhor construída. Então, eu posso colocar assim: Arruda afirma, Arruda cita, Arruda destaca. Então, vamos colocar aqui, ó, Arruda afirma que... Aí esse O, que é do próprio texto, vou tornar ele minúsculo. Então, aqui, ó, Arruda 2011 afirma que o processador, também conhecido como CPU, é a peça fundamental dos computadores. Então pronto, eu já fiz a minha citação. Agora perceba o seguinte, ó, uma recomendação que eu faço a vocês: citou um autor, já vai lá e já faz a referência. De preferência, tá, no mesmo documento. Se não, caso prefira, pode fazer em outro documento separado. Você pode abrir em outro documento e vai fazendo as referências. Depois você pega, copia e cola nesse documento aqui. Ok? Mas vamos ver como é que fica. Então aqui eu vou inserir uma linha, eu vou inserir de novo uma linha, porque tem que ter espaço entre o texto, né, um título, um subtítulo. Agora eu vou dar um recuo aqui, ou seja, vou retirar esse, tá? Recuo aqui, então eu vou escrever aqui, ó, referências bibliográficas, ok? E aí eu vou dar um Enter. Então vem aqui, tá? Vem aqui, negrito ele, porque é um subtítulo, tá? Só lembrando que geralmente referências bibliográficas não se o quê? Não se numera, tá? Por quê? Porque ele não vai no quê? No sumário, geralmente não vai, tá? A não ser que a revista peça para você, a escola peça para você. Então, ó, introdução, tal, revista, ó, referência bibliográfica. Agora eu vou citar, eu vou referenciar. Como que eu faço a referência? Sempre o sobrenome do autor. Então, agora eu escrevo maiúsculo, nas referências sempre maiúsculo, a não ser que a regra seja diferente, aí você vai de acordo com a regra. Mas, geralmente, é sempre o quê? O autor maiúsculo, ok? Aqui a gente escreve minúsculo no texto e aqui a gente escreve maiúsculo. Muito bem, então agora eu venho aqui e faço o quê? Eu coloco o título do trabalho dele. Ó, a história dos processadores, ok? Então eu copiei, perdão, antes eu coloco no primeiro nome dele, Felipe. Então eu coloco F. Não se escreve o nome completo, a não ser que nas regras de referência peça para colocar o nome completo. Por que não coloco o nome completo? Porque como a gente acabou de falar, isso aí vem do inglês. E no inglês o sobrenome sempre tem o quê? Uma importância maior do que o nome. Então, por exemplo, eu tive em filmes e fala assim, ele não fala assim Mr. Joseph Smith, fala assim Mr. Smith. Por quê? Porque o primeiro nome geralmente eles não citam, porque eles geralmente tratam a pessoa pelo sobrenome, ok? Muito bem. Então, por que a maior parte das normas omite o primeiro nome? Porque nesse caso nós temos um autor, mas há casos de obras, por exemplo, artigos científicos, você tem 5, 6 autores. E às vezes você tem um autor que tem 3 nomes, 3 primeiros nomes, por exemplo, José Carlos de Arruda Castro. Então você coloca Castro, aí você vai colocar José Carlos de Arruda, não tem como, né? Então fica muito comprido. Então a referência, né, você ocupa muitas linhas colocando a referência. Então o que a gente faz? A gente reduz o quê? Ao primeira letra do nome. Então vamos supor, se fosse Felipe Carlos, então ficaria o quê? Felipe, né, FC, Felipe Carlos Augusto, então A. Então ficaria como? Felipe Carlos Augusto Arruda, ok? Bom, mas como é só Felipe Arruda, então ficou assim. Muito bem, agora eu vou colar o que? O nome do artigo, então dele, tá? História dos processadores, ponto, espaço. O nome do artigo a gente coloca negrito quando é, nesse caso de link de internet, quando a gente pega. Porque, ó, pessoal, perceba o seguinte: para cada tipo de referência, para cada tipo de obra, há um tipo de referência diferente. Então, para artigo de revista científica, a forma de se referenciar é diferente do que eu estou fazendo aqui. Isso aí, essa referência é só para o quê? Só para links de internet, ok? Se eu pegar capítulo de livro, é diferente. Se eu pegar livro, é diferente. E assim vai embora, ok? Se eu pegar dissertação, é diferente. Se eu pegar tese, é diferente. Perfeito? Então aqui, então, no caso de link de internet, então coloco o nome, o título do artigo da pessoa em negrito, e aí a gente coloca onde ela foi publicada, né? No caso aqui, ele foi publicado no Tecmundo. Então, ó, então vou colocar aqui, ó, Tecmundo, vírgula, o ano, tá? 2011. Agora eu vou colocar o quê? O link onde eu encontrei isso. Por quê? Porque caso alguém queira saber onde é que foi encontrado, onde foi,
né, lido esse artigo, eu tenho que oferecer para ele essa opção, colocando o que? O link. Porque se eu não colocar esse link, a pessoa fala assim, eu acho que ele inventou, o Arruda não falou isso. Não, na verdade você coloca aqui, ó, tá aqui, ó, certo? Peguei o link dele, trouxe para cá, Ctrl Shift V. E aí eu tenho que dizer também quando que eu acessei. Por exemplo, eu coloquei aqui, vamos supor a data 5 de abril de 2021. Ponto. Então vamos supor que daqui 3 anos a pessoa lê esse artigo, ok? Aí ele se interessa em saber o que a Arruda falou sobre o processador. Então ele vem aqui, pega esse link, copia esse link e cola no navegador e vai navegar. E aí esse link dá quebrado. Aí fala assim, o fulano tá mentindo, esse link não existe. Não, olha aqui, ó. Aí vem aqui. Isso lá em 2023, daqui 2 anos ele leu o artigo. Então ele vem aqui, não, realmente não aconteceu isso não. O acesso que ele fez a esse artigo foi em abril de 2021. Eu já estou em 2023, então o que acontece? Pode ser que o link tenha sido retirado pelo quê? Pelo site, ok? Então por isso que é muito importante a gente colocar o quê? Essa data de quê? De acesso desse link, porque pode ser que posteriormente ele seja o quê? Né? Revisitado, e esse link pode ser que não exista mais. A internet é bem dinâmica, ok? Muito bem, então pronto, já fizemos o que? A referência do nosso autor. Então quem quiser saber o que o Arruda fala sobre processadores, é só vir aqui nas referências, procurar pelo sobrenome, porque aqui está o sobrenome, então ele procura pelo sobrenome. Então o que ele faz? Aí ele coloca o que? Aqui, o link aqui, lá, e no navegador vai buscar o link e vai entender o que ele vai falar. Mas e se eu tiver mais de um autor, como é que fica? Então, geralmente a gente coloca sempre o sobrenome do autor principal, que geralmente vem em primeiro lugar no artigo, ok? E se quando tiver mais de 2 autores, aí quando tiver mais de 2 autores, por exemplo, se aqui fossem 2 autores, a gente poderia escrever dessa forma aqui. Castro José Castro, por exemplo. Então aqui a gente teria que colocar assim nesse formato. Arruda, e Castro, né, afirmam, tá? Arruda e Castro afirmam que o processador também está tal. E se forem 3 autores, como é que fala? Veja bem que eu tenho que colocar ponto e vírgula, o segundo autor, ponto e vírgula, o terceiro autor. Agora vamos colocar um outro aqui. Coelho Antônio. Pronto, perfeito. Então aqui eu não vou ficar colocando 2, 3 autores, só coloco quando tem um autor e 2 autores. Quando forem mais do que o que? 2 autores, a gente coloca assim, et al, certo? O que quer dizer? E os outros. Então aqui a gente vai colocar em itálico, só esse termo et al. Então a gente coloca assim, Arruda et al, ou seja, Arruda e outros, né? Que outros? O Castro e o Coelho, certo? Mas a gente vai ver depois. Fiquem, nós vamos ver numa próxima aula. Então aqui, vamos limpar isso aqui, ok? Já fizemos a referência, muito bem. Então olha aqui, baseado nesse conceito que a gente já tinha colocado, de que não é interessante textos acadêmicos, tá? Textos acadêmicos. Você pega um livro comercial, uma revista comercial, né, tipo uma revista de jogos, uma revista de tecnologia, alguma outra coisa por aí, ou então um livro de ficção, qualquer coisa, você vai encontrar parágrafo aí com 10, 15 linhas, entendeu? Por exemplo, já tem casos que eu já vi de, né, parágrafo que ocupa 2 páginas inteiras. Num texto acadêmico, isso não é muito, digamos assim, esteticamente não é muito recomendado. Então, o que acontece? A gente recomenda que se coloque no mínimo um parágrafo, no mínimo 4 linhas e no máximo 6 linhas. Por quê? Porque 4 linhas ele faz o quê? É o mínimo que se considera para que se possa passar uma ideia num parágrafo. Então, menos do que 4 linhas, a gente considera que não deu, que não houve o espaço suficiente, ou seja, não houve quantidade de linhas suficiente para se concluir uma ideia. E mais do que 6 linhas, considera-se que o quê? Que a ideia já foi passada nessas 6 linhas e o que você escrever a mais vai ser algo irrelevante, certo? Então, até por questão estética, de 4 a 6 linhas é o que? É o recomendado. E eu também, uma recomendação que eu faço para vocês, porventura, se vocês vierem fazer redação algum dia no Enem, algum outro vestibular, né? Se você tem 30 linhas, então divida seu texto aí em 6 parágrafos de 5 linhas ou 5 parágrafos de 6 linhas. Não fica muito bem,
né, esteticamente. Pode ser até que você ganhe algum ponto na estética da redação. Não sei se tem esse quesito, mas enfim, né, ele passa pro avaliador, ou passa para o nosso leitor, o que? Uma noção de que o que? Que ó, o autor é realmente uma pessoa bem o que? Organizada e arquitetou bem as palavras, soube usar bem as palavras de forma que o que? Que elas ficassem sempre o que? Dentro desse contexto aí. Então isso é muito importante, são essas mensagens subliminares que a gente passa para quem? Para os nossos o que? Leitores. Então tudo bem, vamos pegar um outro artigo aqui, vamos ver esse artigo aqui. Tem esse aqui também, vamos ver carregando aqui. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Vamos ver, tem esse aqui. Deixa eu ver, vamos dar uma olhada aqui, ver se tem mais alguma coisa sobre processadores também. Vamos ver, tem um outro aqui. Histórias dos processadores. Tá, eu acho que estava aqui. Que eu encontrei um conceito bem bacana. Aqui, olha que conceito. Aqui, legal. Olha aqui, nós podemos completar aquele nosso conceito em cima disso aqui, ó. Olha aqui. Então, os processadores CPU, aqui ele já é o que? Aquele mesmo conceito que o Arruda deu, só que o que? Um pouco mais completo, tá? Mais aprofundado. Então, olha só. De novo, perceba o que eu vou fazer. Eu não peguei o parágrafo completo, tá? Não peguei o parágrafo completo, porque isso aí é um outro tipo de citação. Então, se você pegar mais do que um parágrafo, né, de um autor, ele configura o que? Plágio, tá? Se você pegar um parágrafo inteiro colocar na íntegra no seu trabalho, o que vai acontecer? Você tem que fazer um outro tipo de citação diferente do que nós estamos fazendo. Então o que eu peguei? Eu peguei uma frase só. Tem o problema é que a frase dele é bem comprida. Então aqui, ó, a frase dele tem 2 linhas e meia, mas enfim, a ideia está toda aqui. Então venho para cá, Ctrl Shift V e passei aqui. Perfeito. Agora vamos ver quem é que falou isso. Então, vamos procurar o autor aqui. Então aqui em cima aqui não tem o autor, não estou vendo o autor. Vamos ver lá embaixo. Quem é o autor? Olha só, olha aqui, aqui ó, Emerson Alecrim. Então perfeito. Então vem aqui, então já coloca aqui, ó, Alecrim. Qual foi a data? Vamos ver a data. A data aqui, olha, foi criado em 2008 e atualizado em 2012. Então muito bem. Então vem aqui 2012. 2012, tá? Então vamos fazer assim, ó. Alecrim, tá? Conceitua os processadores. Vou tirar esse são, vou colocar aqui como os chips responsáveis. Não, vou colocar aqui diferente. Vou colocar aqui destaca. Peraí, só vamos voltar aqui porque eu não quero mudar aqui. Destaca que os processadores são chips responsáveis pela execução de cálculos, decisões lógicas e instruções que resultam em todas as tarefas que um computador pode fazer. Pronto. Então nós já citamos o autor aqui, agora nós vamos referenciar o autor. Então muito bem. Então como é que a gente faz? Vem aqui nas referências. Então perceba o seguinte, ó, Alecrim, AL, aqui Arruda, AR. Então o Alecrim vem antes de Arruda. Então vou pular uma linha, aqui eu vou colocar aqui, ó, Alecrim, certo? Sempre na referência, entre uma referência e outra tem uma linha em branco também, tá? Então Alecrim, vírgula, e Emerson, tá? Era autor único, então a gente vem aqui, tá? Emerson Alecrim. Então vamos lá ver qual que é o título da obra dele. Muito bem, o título da obra dele está aqui, ó, processadores, clock, bits, memória, cache, total. Olha só, tá? Novamente, esse texto aqui está o que? Inclusive é um link, então tá o que? Hiperlinkado, ou seja, tá com formatação. Vem para cá, trago como? Ctrl Shift V. Certo? Então, processadores, clocks, bits, memória, cache e múltiplos núcleos. Pronto. Opa. Agora eu vou negritar ele. Vou negritar ele aqui. Certo? Muito bem. Agora eu vou fazer o que? Vou colocar onde ele foi publicado aqui, ó. InfoWestern. Ok. Então aqui, ó. InfoWestern 2012. 2012. Ponto. Agora, esse resto aqui eu posso copiar, e aí eu só preciso mudar o link
tá? Então, a data de acesso permanece o mesmo que é hoje, né? Nós fizemos o mesmo acesso no mesmo dia. E agora eu vou colocar o que? O link desse artigo aqui. Então pronto, já está o que? Referenciado nosso o que? Segundo autor. Perfeito. Então agora aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, história dos processadores. Vamos ver se a gente acha um conceito bem legal. Eu acho que aqui tinha um outro autor aqui que ele citava com mais... Aqui, peraí, deixa eu ver. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, esse aqui é legal, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, tá? Vamos pegar esse conceito aqui. Legal, ó. Ele não é um parágrafo inteiro, mas eu vou considerar como se fosse um parágrafo inteiro, tá? Então, tá? Novamente ele é o que? Ele é o que? Um pedaço de um texto. Mas como tem duas frases aqui, ó. Tem uma frase e tem duas frases, então eu vou considerar ele como parágrafo. Para não configurar plágio, então eu vou citar ele como que? Como parágrafo inteiro. Então, muito bem. Então, eu venho para cá, aí eu vou colocar aqui, ó. Vou dar um Enter, ok? Aí eu vou dar um Enter de novo, tá? Porque eu já vou explicar para vocês. Agora, vou voltar aqui de novo, ó. Nessa linha, eu vou tirar o recuo, tá, do parágrafo, e aí eu vou colocar meu texto aqui, Ctrl V. O processador é um chip e tal. Muito bem, quando eu cito um parágrafo inteiro de um autor, eu tenho que fazer ele de uma forma diferenciada. Geralmente ele vem entre aspas, tá? Itálico, entre aspas, itálico, e com recuo da minha margem esquerda a partir do meio da minha folha. Então aqui, ó, o processador é um chip normalmente feito de silício, responde pela execução de tarefas cabíveis, e um computador tal. Perfeito. Agora eu vou fazer o que? A citação. Quem que é o autor que falou isso? O autor que falou isso é o mesmo autor que falou o que? O item anterior, que é o que? O Emerson, tá? Alecrim. Então, perfeito. Então eu coloco aqui. Então, agora eu coloco em maiúsculo. Quando eu faço citação de um trabalho inteiro, ó, Alecrim. Ou seja, quando eu coloco a citação no final, eu estou indicando que eu copiei um trecho inteiro, ou seja, um parágrafo inteiro. Então, 2012. Então, pronto. Então, é assim que eu faço citação, tá? De o quê? De um parágrafo inteiro de um autor. Mostrando que, para meu leitor, que esse parágrafo é o que? Uma cópia na íntegra do parágrafo do autor no trabalho dele. Ok? Muito bem. Agora aqui, passo para a linha de baixo. Ok? Perceba que eu não dei o Enter, eu só dei a seta para baixo. Passei para a linha de baixo. E agora vamos citar um outro autor aqui. Ó, outra coisa, não preciso citar novamente esse autor, porque ele já está citado aqui. A obra é a mesma, tá? Alecrim 2012, Alecrim 2012. Eu teria que citar ele novamente se fosse, por exemplo, um artigo que ele escreveu em 2011, com outro título. Aí sim eu teria que o quê? Eu teria que citar ele novamente, porque é outro artigo, tá? Bem, como é o mesmo artigo, eu tirei do mesmo artigo, tá? E esse artigo já está referenciado aqui, então não preciso o quê? Referenciar ele novamente, que já está referenciado. Muito bem. Então vem aqui e coloca aqui. Agora vamos pegar esse daqui, ó. Resumo da história dos processadores. Então, aqui vamos contar um pouquinho da história, então. Ó, Intel 4004, tal, isso aqui. Aqui, vou pegar esse pedaço aqui. Então, olha aqui. Copiei esse pedaço aqui. Aí eu trago ele para cá. Ctrl Shift V. Eu vou tirar aqui porque a fonte da imagem, eu não vou usar a imagem, então posso tirar essa fonte dessa imagem aqui, tá? Não estou usando a imagem, esse aqui é só para ele. Então, vou dar uma trabalhada nesse texto aqui. Então, como está repetido aqui, ó, Intel 44 foi o primeiro microprocessador,
Então vou retirar, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó, Intel 4004 foi o primeiro microprocessador, ele já está aqui, ó, foi o primeiro microprocessador. Então vou retirar isso daqui, então vou deixar só essa parte aqui, ó, tá vendo? Então olha só, o que eu fiz, né? Como essa parte aqui, ó, o primeiro microprocessador já está aqui repetido, então eu retirei ele. Então não estou modificando o texto dele, eu só estou o quê? Fazendo o contexto dele ficar correto. Então aqui, ó, Intel 4004 foi o primeiro microprocessador da história, né, a ser lançado em 1971. Pronto. Quem é que disse isso? Muito bem. Então agora vamos lá de novo. Vamos citar essa fonte aqui, ó. Aqui não tá, aqui, ó, Diego Duarte aqui, certo? Ó, Diego Duarte. Então pronto. Então vamos lá. Então vou colocar aqui Duarte cita que o Intel, tá? Então, quando é que Duarte escreveu esse artigo aqui? Vamos ver, aqui, ó, 3 de agosto de 2012. Então, Duarte, tá? 2012, cita que o Intel 4004 foi o primeiro processador de história lançado em 1971. Perfeito. O que eu faço agora? Venho aqui para baixo e cito quem? Faço referência ao Duarte. Então, pulo uma linha, então aqui, ó, Duarte, T de Diego, né? O nome dele é Diego Duarte, aqui, Diego Duarte. O título da obra dele aqui, resumo sobre a história dos processadores. Trago para cá, Ctrl Shift V, faço ele negrito, ok, negrito, tá? E agora o que? Onde é que foi publicado? Purainfo, tá? Então vamos lá. Então, Purainfo 2012. Perfeito. Agora aqui eu copio essa parte aqui, que é igual, só mudo o link. Ok? Qual que é o link? Vamos dar uma olhada aqui no link, Ctrl C. Então aqui eu venho. Em Ctrl V. Pronto. Perfeito. Tá? Então já fiz a referência de quem? Do Duarte também. Bom, mas olha só o que aconteceu. Esse texto aqui ficou pequeno ainda, né? Então vamos pegar aqui um outro pedaço aqui de um outro aqui. O que ele fala aqui? Então aqui dá pra gente colocar isso aqui. Ó, esse aqui é legal também. Ctrl C. Não, aqui, ó. Ctrl Shift V. Pronto. Aí já estou com 4 linhas aqui. Bom, quem é que falou isso? Bom, agora vamos lá, dá uma olhada nesse artigo aqui. Quem escreveu esse artigo aqui, ó? Foi 2019 escrito, mas não tem o autor, né? Eu não estou conseguindo achar o autor. Se não tiver o autor, então fica como Purainfo mesmo. Escola total técnica, não tem um autor geral. Ah não, aqui parece que ele fala aqui, ó. Sidney Pamplona, desculpa, Sidney Pamplona, perdão. Então Pamplona, então aqui, ó. Pamplona, Pamplona, ok. 2019, né? A data que a gente tinha visto lá embaixo. Afirma que vou apagar esse dentro do mundo do PC. Ó, afirma que tudo começou com 8088, lançado pela Intel em 1979 e usado no primeiro PC, lançado pela IBM em 1981. Depois veio o 286, lançado total. Se quiser, dá pra gente tirar isso aqui também, ó. Tira esse ponto, coloca vírgula e coloca o D para ficar uma frase só, para não ficar quebrado. Então, ó, afirma que tudo começou com 8088, lançado pela Intel em 79, tal. Pronto. Agora vem aqui e faço a citação do Pamplona. O Pamplona, tá? Ele vem depois do D, então, ó, Pamplona S, ok. Agora vamos pegar a obra dele. Qual que é o título da obra dele? História dos processadores, tá? História dos processadores. Eu não copiei de lá porque esse título dele está todo em maiúsculo, tá? Então, por causa disso, não copiei. Então, coloco o título em negrito.
Perfeito. E agora faço o que? Onde é que foi publicado? Nota positivo. Então, nota positivo 2019. Então, nota positivo 2019. Perfeito. Agora eu copio essa parte que é igual. Ctrl C, Ctrl V. Aí eu coloco o link dele aqui. Então, Ctrl C e Ctrl V. Posso tirar essa parte aqui que é só da linguagem, então fica só processadores, ok, perfeito. O dia que é hoje também, então nota positivo, deixa eu ver aqui, tem uma ali não, aqui tá certinho, perfeito. Então já fiz todas as citações, ok? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma imagem daqui e vou colocar lá. Eu tenho uma imagem que eu vi aqui de processador que eu achei bem legal. Então aqui, ó, essa imagem aqui que eu achei bem legal. Então copio, clico no botão direito, copiar imagem. Caso queira, você pode vir salvar a imagem também, só clicar nessa opção, tá? Copio essa imagem e trago para cá. Então eu vou colocar aqui, ó. Tá, então ótimo. Então eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então eu vou pular uma linha, certo? Aí olha só, vou pular mais uma linha, vou inserir mais uma linha. Por quê? Sempre entre a figura e o texto tem que ter uma linha. Agora eu vou tirar o recuo dele, tirar o parágrafo, certo? Aí eu centralizo e insiro a minha imagem aqui, ó. Inserir minha imagem. Pronto. Ah, ficou muito grande. Perfeito. O que que eu faço, ó? Clico nessa imagem aqui, certo? Ó, aí diminuo aqui pela lateral. Eu venho aqui, seguro para essa diagonal aqui e eu diminuo ele diminui sempre pela diagonal, ele sempre diminui o quê? De forma o quê? Proporcional, tá? Então olha aqui, ó, como é que ficou. Então aqui, aí eu dou um enter aqui, então vou colocar aqui, ó, figura 1. O que que é a figura 1? Visão, né, anterior da frente e posterior de um processador. Pronto. Ok? Tudo bem? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma visão anterior, que é da frente, e posterior de trás de um processador. O que tem que ser a legenda, pessoal? A legenda tem que ser uma frase que faça com que o leitor consiga entender o que está na imagem sem precisar vir aqui no texto e ficar procurando sobre o que é aquela aquela imagem, o que aquela imagem diz. Então aqui, ó, visão anterior e posterior de um processador. Pronto, já está explicado. O que é essa imagem? É a parte da frente, né? Ou se quiser colocar aqui, é visão da parte fica melhor, superior e inferior de um processador. Pronto, visão da parte superior de cima e inferior a parte de baixo de um processador. Perfeito. Agora o que eu preciso fazer? Eu dei um enter, inseri uma linha, eu preciso colocar a fonte, porque não fui eu que criei essa imagem. Quem que criou essa imagem aqui? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, imagem por Intel. Core processo Intel, imagem por Intel. Olha aqui, como a gente não tem imagem por Intel, então vamos colocar aqui, como é da Intel, dá pra gente colocar aqui, Intel, como ele tirou da Intel, então a gente coloca aqui, ó, Intel, data da obra 2019. Pronto, então aqui já está aqui, ó. Então minha fonte já está citada, como ele pegou essa imagem da Intel e aqui vem aqui dizendo que esse processador é um Core i7 3770 da Intel, então eu vou colocar como fonte a própria Intel mesmo, tá ok? Porque essa imagem provavelmente foi feita pelo pessoal da Intel. Então, Intel 2019, feito. Agora olha só, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que linkar essa imagem no texto, ou seja, eu tenho que ir lá no texto dizer onde que eu coloquei essa imagem. Então aqui, muito bem. Vamos ver onde que dá pra gente colocar. Tá, colocar aqui, ó. Quando a gente faz o que?
uma caracterização, uma fundamentação do que é um processador. Então eu posso colocar ele aqui no final. Abre parênteses, coloca aqui, ó, figura 1, pronto. Então já linkei. Quando a pessoa está lendo isso aqui, ó, processador é isso, isso, aquilo, tal, aquilo outro, tal, figura 1. Aí então ele vai lá, ele vai procurar aqui, a figura 1 está aqui, ó, olha aqui, olha que legal. A forma de um processador é assim, a parte superior e a parte inferior. Então é assim que a gente faz, tá, pessoal? Eu vou dar uma diminuída aqui só para vocês, só para a gente ter uma noção de como que ficou o nosso trabalho espalhado aqui. Olha só. Aumentou um pouquinho, olha aqui como que ficou a estrutura. Realmente está parecendo um trabalho acadêmico mesmo. Tá? Então a pessoa sabe que isso aqui são citações de autores, isso aqui é uma citação de um parágrafo inteiro de um autor, tá? E aqui ele tem uma figura, e aqui embaixo o que? As referências bibliográficas. Então muito bem, então esse nosso primeiro tópico era até aqui, e ele foi o que? Bem feito, tá? Ou seja, aqui você já tem subsídio para vocês poderem fazer a prática até esse ponto, né, no computador de vocês. Aqui, caso a gente queira salvar, basta vir clicar aqui, clica aqui no título, né, document, e ele mesmo já coloca o título do documento como título do quê? O título do trabalho como título do documento. Se quiser, só dá um clique fora, aí ele aqui já fez o quê? Já salva o documento. Ok? Muito bem, pessoal, era isso aí e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, até a próxima.